Boa noite a todos vocês. Quero agradecer o gentil convite que recebi dessa dupla Migalhas e Grupo Folha. É, de fato, uma bela oportunidade para discutirmos um pouco um assunto tão candente, tão delicado, tão sensível e tão carente de novos aportes doutrinários e de encaminhamentos de ordem até pragmática. Vocês tiveram o privilégio de ouvir o ministro-chefe da AGU, que tem estado envolvido com os acordos de leniência desde a época que comandava o setor da CGU, responsável por esses trabalhos, e agora numa nova responsabilidade. E eu gostaria de trazer nessa noite uma visão que certamente se aproxima da do ministro André Mendonça. Eu entendo que esses pilares aí que são perseguidos pela AGU ao negociar e ao celebrar acordos de leniência devem ser valorizados e, sim, é importante que o Estado brasileiro esteja atento a eles. Mas eu gostaria de problematizar algumas questões, não evidentemente divergindo do ministro, mas fazendo alguns aportes novos que talvez nós possamos refletir aqui em voz alta e tirar algumas conclusões, já que temos aqui tantas autoridades no assunto. Veja aqui o doutor Igor, que foi o advogado que celebrou o único acordo de leniência que teve o aval de todos os órgãos de controle na esfera federal com competência para fazê-lo, CGU, AGU, Ministério Público Federal e TCU. Então, certamente, se alguém aqui deseja aprender algo sobre acordo de leniência, deve procurar o doutor Igor. E ele está aqui na plateia, subvertendo a regra, Flávio, de que geralmente é o Papa que profere a missa. Aqui, veja que o Papa está ali sentado para nos fazer sentir como aqueles jovens bispos no Vaticano, que para serem promovidos, eles são obrigados a celebrar a missa na presença do Papa. Então aqui a gente está se sentindo um pouco nesse papel. Mas eu queria, para ilustrar um pouco esses problemas que trago, mencionar que a minha exposição vai ser rápida, mas será calcada em 4 grandes pilares. Primeiro, quem tem competência para agir no caso de um ato de corrupção e que, portanto, pode ensejar um acordo de leniência. Segundo, eu pretendo trazer aqui para os senhores e para as senhoras uma reflexão sobre a necessidade urgente de procedimentalização do acordo de leniência. Talvez isso seja um ranço da minha formação. Tenho mestrado e doutorado em Direito Processual, e talvez por isso acabe puxando um pouco e veja, eu tive um debate outro dia na Fiesp e falava isso para o professor Floriano, que também tem sido aí um dos expoentes nesses acordos de leniência. Eu dizia isso, que se Luhmann defendia a legitimação pelo procedimento, certamente, no caso dos acordos de leniência, nós precisamos de transparência pelo procedimento, previsibilidade pelo procedimento. Mas esse será o segundo pilar da minha exposição. O terceiro pilar é nós discutirmos um pouco quais são os bens jurídicos afetados pelo ato de corrupção e quais serão aqueles bens jurídicos suscetíveis de recuperação com o acordo. E para finalizar, porque eu não poderia deixar de falar de flores, já que o ministro André falou de recuperação de ativos, afinal de contas, essas multas, esses valores bilionários serão pagos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Como nós estamos no auditório da Folha, eu separei aqui 4 notícias, todas veiculadas na Folha de São Paulo, Flávio, para homenageá-lo, que nos trazem aqui para esses 4 pilares. Primeira notícia, na verdade não uma notícia, um artigo publicado na coluna Tendências e Debates do dia 16 de janeiro de 2016. O título: Lei desfigurada, acordão a caminho. O trecho que eu destaquei aqui: a medida provisória 703, aquela que foi editada pela Dilma lá nos idos de 2015,
simplesmente extinguir os incentivos para que empresas efetivamente colaborem com as investigações. Prestem atenção no que eu vou ler agora. Anulou a exigência de que apenas a primeira empresa do conluio predisposta a colaborar possa celebrar o acordo. Essa regra instituía o dilema do prisioneiro, o incentivo à quebra da unidade do silêncio entre os corruptos. Quem assina esse artigo? Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Segunda notícia, 26 de fevereiro de 2015, portanto, 20 dias depois. Também na Folha, Caderno Poder, Procuradoria tenta barrar acordos da CGU. A notícia: 3 procuradores da República ligados à Operação Lava Jato foram, nesta quarta, 25, ao TCU e pediram para que a Corte impeça a CGU, órgão do Executivo, de fechar acordos de leniência com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Fizeram parte da comitiva o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, os procuradores Ataíde Costa e Paulo Roberto Galvão. A presença do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, estava prevista, mas ele não compareceu. Na conversa, os procuradores relataram que eventuais acordos de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas, podem não representar avanços para as investigações. Alegaram que o Ministério Público detém uma série de informações sigilosas e pode já saber o que as empresas vão contar à CGU, para usar como moeda de troca ao pedir benefício. Nesse caso, haveria o risco das empresas omitirem informações e ainda assim conseguirem um acordo com a CGU. Terceira notícia, essa daqui, para a gente sair um pouco da Folha, é uma notícia de 19 de maio de 2018, do jornal Estado de São Paulo, assinado pelo jornalista Breno Pires, diz o seguinte: o governo federal negocia acordo de leniência que pode chegar a 10 bilhões de reais. E o trecho que eu destaco diz o seguinte: espelho. Um dos novos acordos sairá com aval do Ministério Público Federal, segundo Wagner Rosário, na forma de acordos espelho, que CGU, AGU e MPF têm procurado promover com atuação conjunta para dar mais segurança jurídica. Procedimentos semelhantes aconteceu com a agência de publicidade Mullen Love, que assinou em abril com CGU e AGU, mais o aval do MPF, mas os valores eram bem menores. A ideia do ministro é um balcão único de leniência. Enfim. Quarta notícia. Se eu trouxe o jornal, diz o seguinte: leia as mensagens dos procuradores da Lava Jato sobre a delação da Camargo Corrêa. 21 de janeiro de 2015, às 16 horas. Deltan Dallagnol: oi, lindão. Carlos Fernando dos Santos Lima: fechei o escopo a princípio com a Camargo, parece razoável. Petrobras, Belo Monte, Angra 3 e Valec. Deltan: nós tínhamos que ser duros na negociação, mas o sistema hoje não permite que elas digam tudo. E o que dirão é bem razoável. Agora temos que pensar na multa. Pede para o Roberto Leonel o faturamento e o lucro das empresas do grupo nos últimos 5 anos. Carlos Fernando: vou pedir 2 bilhões de dólares. Esses diálogos foram no dia 21 de janeiro de 2015, divulgados pela Folha no dia, agora, 18 de julho de 2019. Vejam que de janeiro de 2015 até a data que o jornal Valor divulga a seguinte manchete: Camargo Corrêa vai devolver 700 milhões de reais. Não de dólares, de reais. Essa notícia é de 21 de agosto de 2015. Entre 21 de janeiro e 21 de agosto, estamos falando aqui de 6 meses. Muito bem. Começo pelo começo. Embora tenha apenas 5 minutos, vou tentar sintetizar tudo nesse brevíssimo prazo que tem. Quando um ato de corrupção é praticado, nós temos a incidência de várias normas de proteção a vários bens jurídicos. Então, nós temos a incidência de normas de direito penal, nós temos a incidência de normas de direito concorrencial, nós temos a incidência de normas de direito administrativo sancionador, nós temos a incidência de normas tributárias, e assim por aí vai, a depender do evento. Para cada norma dessa que incide,
para cada ângulo como esse que nós podemos observar o fenômeno, a Constituição brasileira deu competências para alguns órgãos. No caso de atos de corrupção que causem dano ao erário, a Constituição diz o seguinte: o Ministério Público é titular da ação penal. Perfeito, ok. A lei anticorrupção diz: a CGU é titular do poder de assinar acordo de leniência. A lei disse isso porque ela é tola? O legislador disse isso porque ele é tolo? Por que o legislador não deu ao Ministério Público o poder para celebrar aqui, textualmente, um acordo de leniência? Porque o legislador entendeu o seguinte: como existem sanções de cunho administrativo a serem impostas, e existem benefícios de cunho administrativo, somente o Poder Executivo pode fazê-lo. Por exemplo, o Ministério Público pode determinar que os bancos públicos emprestem dinheiro a uma empresa envolvida no escândalo de corrupção? É óbvio que não. O Executivo pode. Nós temos também a competência do Tribunal de Contas da União, que está lá no artigo 71 da Constituição, com todas as letras. O TCU dará a última palavra sobre o cálculo e a responsabilização daqueles que derem causa a dano ao erário. Senhores, quando nós observamos esse fenômeno da Lava Jato, é claro que nós estamos diante do pior case possível para a aplicação de um instituto novo. Mas, quando eu falo que é preciso estabelecer uma procedimentalização dos acordos de leniência, eu quero dizer que nós, ao importarmos um instituto tão importante como esse, nós deveríamos ter feito o nosso dever de casa, importado a coisa direito, importado a coisa por completo. Eu tomei o cuidado de pegar o acordo de leniência celebrado pelo DOJ com a Siemens, lá nos Estados Unidos. Um acordo celebrado, vejam senhores, em 12 de dezembro de 2008. E tem lá, eu fiquei impressionado, eu lia isso com o Maurício, que é o nosso secretário-geral da presidência do TCU, a forma como eles calculam as multas e a forma como eles calculam o dano. Tem lá um capítulo inteiro no acordo de leniência sobre o dano que foi causado pela conduta de corrupção. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos discutindo muito as multas e discutindo nada sobre o dano. Essa que é a verdade. A AGU e a CGU têm feito um esforço hercúleo, mas nós sabemos que a CGU e a AGU não têm competência para dar a última palavra. Ela pode até apresentar um levantamento preliminar, mas não é delas a última palavra sobre o valor do dano. Por essa razão, os acordos de leniência da AGU e da CGU precisam ter lá uma cláusula que a gente chama de válvula de escape, que é o seguinte: olha, se o TCU apurar alguma coisa a mais, vocês precisam ir lá prestar contas numa tomada de conta especial. O que eu quero dizer com isso é que, quando nós olhamos os nossos primeiros acordos de leniência, por exemplo, esse, que eu até hoje gostaria de descobrir em que curva do rio ficou preso 7 bilhões e 300 milhões de reais, já que o procurador que cuidava das negociações disse que pediria 8 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares, e o acordo foi fechado 6 meses depois, por 700 milhões de reais. É claro que eu gostaria de saber onde ficou esse dinheiro. É claro que nós gostaríamos de saber o que foi apresentado de tão espetacular para um valor de 2 bilhões de dólares baixar para um valor de 200 milhões de dólares. Menos até de 200 milhões de dólares. Como eu disse aos senhores, eu gostaria de fazer uma rápida distinção entre aquilo que os americanos consagraram lá no seu programa de acordo de leniência, referente aos bens jurídicos violados. É importante que se diga que nós, de certa forma, importamos o programa de leniência dos Estados Unidos, que vem sendo aplicado em vários outros países, mas talvez nós não tenhamos feito um alerta necessário. Embora os Estados Unidos utilizem os acordos de leniência em casos de corrupção,
Os acordos de leniência lá são utilizados majoritariamente em casos de ofensa à concorrência, ou seja, um direito difuso, um direito não material, um direito que não tem como ser calculado no detalhe. Então, é evidente que você aí pode ir para um arbitramento, porque como é impossível saber materialmente qual foi a lesão imposta à sociedade, é evidente que aí se permite um arbitramento daquela autoridade que, no executivo, e vejam, o DOJ é o Ministério da Justiça americano e o Ministério Público funciona vinculado ao DOJ, ou seja, ao Poder Executivo. Portanto, é o Poder Executivo que arbitra isso nos Estados Unidos. Não é? Portanto, vejam que temos aqui um problema, já vi que o meu tempo acabou, já me encaminho para o final. Nós temos aqui um problema grave, que é, quando se fala de fraude à licitação e quando se fala de superfaturamento, é perfeitamente possível calcular item por item do contrato quanto foi desviado. E nós fazemos um acordo de leniência que não estabeleça o valor que a empresa deve devolver integralmente ao Estado, equivale a fazer um acordo com um ladrão de carro, fixar para ele uma multa de R$5.000 para ele devolver, mas deixar que ele fique com o carro que ele roubou. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de acordos de leniência que, infelizmente, podem servir como uma forma de lavar esse dinheiro. Porque a empresa está ali, bonitinha, não precisa mais prestar conta alguma. Isso é um branqueamento de capitais institucionalizado, oficializado. Então é preciso ter cuidado com essa questão. Porque os Estados Unidos dizem que quando o dano é mensurável, o DOJ deve calcular item por item qual foi o valor do dano. E, infelizmente, nem o Ministério Público, nem a AGU, eu reconheço o esforço, tem feito um detalhe, uma especificação mais detalhada, mas, infelizmente, ainda estamos longe de fazer isso com a qualidade que precisa ser feita. Não é? E, para fechar, agora prometo mesmo encerrar, Flávio, o ministro André falou, e eu dou total razão a ele, é claro que os acordos são uma forma de buscar um incremento na efetividade da persecução do ilícito, que merece, sem dúvida alguma, aplausos. Agora, o meu receio é que a prática está nos mostrando que, em breve, ministro André, possivelmente, Vossa Excelência será convidado a analisar um projeto de lei de refis dos acordos de leniência, porque a Odebrecht pediu recuperação judicial, a OAS está em recuperação judicial, a UTC está em recuperação judicial, a Queiroz Galvão está em recuperação judicial. Ou seja, todos esses créditos, esses bilhões, belíssimos bilhões, que nós estamos dizendo que serão ressarcidos, vão entrar na fila lá dos créditos quirografários. Ou seja, que dia a União vai receber esse dinheiro, senhores? Quando a União receberá esse dinheiro? Por essa razão, e agora encerro mesmo, por essa razão, no caso Odebrecht, num processo específico da Repar, identificando o risco de inadimplência, de insolvência do grupo Odebrecht, em vez de bloquear um valor de R$1 bilhão da empresa, que poderia acelerar a sua falência, nós decidimos desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, porque estavam presentes os pressupostos legais, e bloqueamos R$1 bilhão dos acionistas controladores. Eu acho que, em algum momento, o Ministério Público e a AGU terão que marchar também nesse caminho. Eu teria vários outros pontos a falar, mas vamos deixar para as perguntas, para também não estourar muito tempo. Muito obrigado.